Começa agora mais um podcast Reconectados, série Distopia, 6º episódio. Estamos aqui dando sequência à série Distopia e hoje vamos falar da carta à igreja de Esmirna. Nessa jornada não estou sozinho, conto com a ajuda valiosa do pastor Adriano Cecílio do canal Minuto Profético. Estudando as cartas às igrejas do Apocalipse, podemos tirar pelo menos 3 camadas de interpretação. A literal, estudando cada uma dessas igrejas no contexto do primeiro século, a histórica, entendendo que cada uma dessas igrejas representam a igreja cristã desde a era do primeiro século até o fim da história. E a terceira é a aplicação pessoal das mensagens de Cristo a cada uma dessas igrejas. Então, fique ligado, porque agora vamos entender um pouco mais do conteúdo da carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11. Então vamos lá, Adriano, falando sobre a carta à igreja em Esmirna. Um detalhe interessante é que as cidades antigas, e são nomes próprios aqui, né? Nomes de cidades, eles têm um significado. Éfeso, como você falou no episódio número 5, significa desejável, e acaba dando uma característica dessa igreja, que era uma igreja, digamos, desejável. E quanto a Esmirna, tem algum significado esse nome? Sim, alguns comentaristas eles dizem que Esmirna vem de uma raiz de mirra. Mirra é um perfume precioso, né, de uma planta, que ele é só extraído, Enéas, mediante a uma grande pressão sobre a planta. Então, quando essa planta ela é pressionada, esmagada, sai um aroma inigualável. Agora, não precisa dizer agora, mas essa explicação tem alguma coisa a ver com a cidade também ou não? Com certeza. Jesus, quando escolheu essas igrejas, ele escolheu a dedo, né? Porque tinha um propósito, né? Até no nome já há um propósito. Olha que interessante. Então, aguarde aí. No finalzinho aí você fala do significado relacionado aí à própria cidade. Esmirna é uma das mais antigas cidades do mundo e fica a cerca de 65 quilômetros ao norte de Éfeso, na Turquia. Das 7, é a única ainda existente hoje como cidade forte. Nenhuma outra cidade tem experimentado mais cercos, massacres, terremotos, incêndios e calamidades, mas ainda sobrevive. É indubitavelmente uma cidade de vida. Aqui no capítulo 2 do Apocalipse diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aqui é mais uma repetição daquilo que nós vimos no capítulo 1. E aqui quem fala é Jesus, não é isso? Isso, é referência aí ao capítulo 1, verso 17. Como nós falamos na carta passada, né? As revelações de Jesus, agora os pedaços da revelação para cada carta, é uma solução ao problema, ou quem sabe até uma esperança. Então, a revelação do Cristo glorificado do capítulo 1, ele é repartido, dividido para cada carta. No caso de Esmirna, a revelação foi daquele que esteve morto e tornou a viver. E isso tem tudo a ver com o problema
que Esmirna, os cristãos ali, os membros, estavam passando. E nós vamos ver no finalzinho qual é a importância dessa revelação para esta igreja, para esta carta. Continuando aqui nesse verso 8, o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Isso aqui fala de eternidade. É mais uma maneira de falar sobre a eternidade ou a imortalidade, ou a vida eterna de Jesus, que de fato morreu, ressuscitou, mas não foi vencido pela morte. Então ele está reafirmando para a igreja de Esmirna o seu poder sobre a morte, é isso? Isso, a gente vai ver ao longo aí da carta que a ênfase é na vida, né? Apesar de eles estarem passando por problemas que levariam à morte, mas para eles confiarem que o Cristo que está dando esperança para eles é aquele que morreu, mas ele está vivo, né? Essa é a grande ênfase desta carta. Agora, também, Adriano, o método historicista vai aplicar e vai dizer que o período da igreja de Éfeso corresponde, como você bem reafirmou no episódio anterior, do ano 31 ao ano 100, não é isso? Isso. Então, se nós começamos aplicando a carta de Éfeso a um período, e Esmirna também corresponde a algum período? Sim, sim. Esse período vai ficar bem claro aí já no próximo verso, mas já adiantando para você, ele corresponde aí do ano 100, não precisamente, mas do ano 100 até o ano 313. Entendi. Então a gente estuda a igreja, a mensagem aqui, o texto bíblico, o que João escreveu e o que Jesus quis dizer àquela igreja, mas pela lente do historicismo, método, né, aplicando aqui ao longo da história, essa igreja corresponde a um período, como você citou, do ano 100 ao ano 313, né? 313. Legal. Agora, quer falar alguma coisa? Não, eu só queria dizer o seguinte, que nós precisamos entender que João não tinha ideia que eu e você estaríamos aqui falando sobre essa carta, né? Então, humanamente, João apenas ele escreveu aquilo que ele viu, aquilo que foi dito para ele escreveu e mandou para sete igrejas, né? Agora, o que é bonito e salta aos nossos olhos, né? Que Jesus ele tem uma onisciência, né? A exortação, a esperança dada para a igreja de Esmirna, na carta dela, também é aplicável aos nossos dias, mas também corresponde a um período específico da história. Como nós falamos na nossa série aqui, dentro das cartas, nós podemos interpretar de forma do passado, que já aconteceu, por exemplo, o preterismo, que vai dizer que essa igreja era física, existia e se cumpriu, acabou, beleza. Mas também nós interpretamos, como você bem falou, de forma através da história, através do historicismo, e também podemos olhar aqui como uma meditação pessoal para nós, né? Que pode se encaixar como uma leitura idealista, né? Que é uma área de interpretação também profética. Muito bem, aqui no verso 9 do capítulo 2 diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. No finalzinho do 5º episódio, você falou que nós falaríamos aqui sobre, ou conheceríamos aqui mais detalhes dessa tal sinagoga de Satanás. É mais um desse jogo de palavras, de símbolos, de ideias que o Apocalipse traz, que se não for bem interpretado, acaba causando um estrago muito grande na interpretação bíblica, né, Adriano? Adriano, fala para nós aí desse verso 9, tribulação, pobreza, blasfêmia, alguns que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Né? Nós vamos perceber o seguinte, que quando começa a igreja em Éfeso e termina lá em Laodiceia, nós percebemos uma decadência, tanto espiritual como também financeira. Nós falamos na carta passada que lembra que o vencedor comeria do fruto da árvore da vida. Por quê? Porque os moradores em Éfeso, no período ali, estavam passando por uma grande fome. Lembra? Lembro, sim. E esta fome, ela parece que ela se estende. E interessante que Jesus fala assim, eu conheço as tuas tribulações, os teus problemas, a tua pobreza, né? Mas aí é interessante que ela é pobre financeiramente, materialmente, mas ela é rica espiritualmente. Aqui está o detalhe desta igreja, né?
Ela é pobre financeiramente, mas ela é rica espiritualmente. Quando nós avançamos um pouco, está falando assim: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Blasfêmia, Enéas, muitas pessoas têm um conceito talvez equivocado sobre blasfêmia. Alguns dizem, né, que blasfêmia é xingar a Deus, de alguma forma ofender a Deus, mas blasfêmia, segundo Marcos, no capítulo 2, do 6 ao 7, diz que blasfêmia é se colocar no lugar de Deus. Então você é o Deus da sua vida, ou você quer ser como Deus, porque Jesus ele foi acusado de blasfêmia, porque ele disse o Filho de Deus. E para o judeu isso era uma blasfêmia, porque quando você dizia eu sou o Filho de Deus, para um judeu é como se dissesse eu sou Deus. E essa foi a acusação que levaram ele perante o Sinédrio, né? Os sacerdotes fizeram a pergunta, né, se ele era o Cristo, e quando ele falou tu disseste, né, eles rasgam as vestiduras e tal. Então, blasfêmia, biblicamente, né, é dizer que é Deus, mas você sendo homem. Nós entendemos que uma ofensa a Deus, né, não é legal, não é legal, é um desrespeito, certo? Mas blasfêmia, no sentido bíblico, é querer ser Deus sendo homem. Então aqui, quando ele faz esse jogo de palavras de judeus que não são, e são sendo antes sinagoga de Satanás, aqui nós temos algumas interpretações, né, de alguns comentaristas. A que eu achei mais interessante, Ernesto, é repetido no capítulo 3, se você avançar aí, ó, nós vamos chegar na carta de Filadélfia. Na carta de Filadélfia também vai repetir esse mesmo trocadilho de palavras de judeus, que na verdade não são judeus, né? Diz aí o verso 8, capítulo 3, verso 8 de Apocalipse. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu amor. Agora olha o verso 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Então, segundo alguns historiadores, alguns comentaristas, acontece o seguinte: chegou um momento que o Império ele tinha liberado os judeus a não prestar culto ao imperador, certo? Acontece que alguns cristãos, eles por medo de morrer, porque é o seguinte, quem não prestasse culto ao imperador seria morto. Se você fosse judeu, beleza, estava liberado. Mas se você pertencesse ao império e não prestasse culto ao imperador, você seria morto. Então o que acontece? Muitos aqui, né, por medo de morrer, porque é o seguinte, eu não sou judeu, eu sou cristão. Então, se eu não sou judeu, eu vou ter que ir lá prestar adoração, mas eu não quero, então eu já sei, vou dizer que sou o quê? Um judeu. Então havia um jeitinho brasileiro naquela época, né, para poder se livrar da morte. Então havia alguns cristãos que estavam cedendo à pressão na questão da fidelidade, estavam mentindo, dizendo que eram uma coisa e não eram, entende a blasfêmia aí? Entendi. Se colocar no lugar de uma pessoa, mas não sendo a pessoa. Okay? Agora, para você se declarar judeu, não é simplesmente, eu sou judeu, você tem que se comportar como judeu. E se você fosse comportar como judeu, de fato como judeu, e aí em se tratando de religião, na realidade era uma negação do próprio Cristo, né? Isso, com certeza. Havia um abandono da fidelidade, uma rejeição diante a uma pressão, a uma tribulação. Muitos acabavam negando a fé no Cristo, né? Tá, mas e agora a sinagoga de Satanás? Alguns fazem paralelo, alguns comentaristas, que é interessante que na cidade de Esmirna havia um templo dedicado ao deus Zeus. Então muitas pessoas ali prestavam culto a esse deus, né? E aí, aqui é uma referência sendo um deus falso, né? E nós temos na Bíblia, sabemos que existe um deus falso, né? Que é Satanás. Então essa sinagoga de Satanás, ou a igreja de Satanás, é uma referência aí possivelmente a esse templo de Zeus que havia ali na cidade, que muitas pessoas cultuavam, né? Então aqui é como se fosse um trocadilho, né? Tem os pagãos que adoram os Zeus, mas tem cristãos fingindo sendo judeus que estão não adorando Cristo,
mas estão adorando o próprio Satanás, renegando a fé, adoram Satanás. É complicado. Não que a gente vá negar o nome de Cristo, mas diante daqueles doidos que queimavam os cristãos em cruz, tocava fogo e tal, é cruel. Mas diante da morte, a gente tem que confessar o Senhor Jesus Cristo. Até porque diante da morte ele não negou e foi até o fim. Jesus diz que aquele que negar o Pai aqui, né? Negar o Filho, ele vai negar a ele perante o Pai. Mas só um detalhe também que a gente esqueceu de dizer aqui, nesse período, Enéas, o cristianismo estava se diferenciando do judaísmo. Uhum. Então, eram duas ramificações ali, que eles queriam ser diferentes. Então, o judeu não queria se parecer com o cristão, e o cristão não queria se parecer com o judeu. Então, nesse momento, acaba se formatando o cristianismo, né? E aí a gente vai perceber que na próxima igreja essa formatação não foi muito boa, tá? Mas isso vamos falar na próxima igreja. Só não avançando aqui, porque aí seria um outro assunto, depende pra gente estudar a carta a carta, né? O livro de Atos. O cristianismo ele foi formatado não, usando a expressão que você citou aí, não em Jerusalém, não em ambiente judaico, mas num ambiente gentil, né? Você vê a explosão do cristianismo, pelo menos no que nós temos informação das cartas, acontecendo nas cidades do mundo romano. Agora aqui no verso 10, eu acho bem interessante também, tem algumas coisas aqui que, se não explicadas... Agora, Adriano, antes de entrar aqui, como eu vou saber o que é literal, o que é simbólico? Existe alguma regra? Sim, assim, não vou dizer que a gente usa a lógica, né? Mas o texto nós temos que receber ele como literal. Então, se eu for receber esse texto aqui como literal, verso 9, está dizendo para mim que na igreja de Esmirna havia, então, sinagoga de Satanás. Ok, então isso é literal. Quando eu vou na história, Nés, eu não encontro nenhuma sinagoga lá dedicada a Satanás. Não tinha satanistas lá não, né? Pelo menos declaradamente. Não. Isso, porque olha só, o Satanás, ele, por incrível que pareça, esse mal, ele vai criando, ele vai se revelando, podemos dizer assim, ao longo da história. No primeiro século, por exemplo, no Antigo Testamento, você vê poucas menções de Satanás. No Novo Testamento, já tem várias possessões demoníacas, então há um acréscimo da manifestação satânica, né? Isso eu acredito que foi ali quando Cristo veio à Terra, ele começou a se manifestar mais. Mas enfim, então não havia, como pode dizer, um culto a Satanás naquele tempo, assim, declarado. Eu não consigo encontrar, ou existe, então eu não sei. Mas então, se eu levar literalmente esse texto, eu preciso ter uma sinagoga de Satanás lá, mas eu não encontro. Eu encontro o quê? Eu encontro um templo dedicado ao deus Zeus. Então, eu entendo que isso é simbólico, que esse Satanás poderia ser uma referência, essa sinagoga de Satanás, uma referência a esse templo pagão. Então, Enéas, na primeira vez, quando eu me deparo com o texto, eu tento aplicar literal. Uhum. Se na história, se realmente é impossível existir isso, então eu passo para outro nível, que é a simbologia. Então... Tendo a simbologia, eu vou agora tentar buscar os significados. Aí eu vou seguir aqueles passos que nós conversamos, né? Eu busco na Bíblia, busco na história e busco talvez na cultura. Como no capítulo 12, o dragão. No céu um dragão. Bem, se eu for partir para o literalismo, fica meio complicado, né? E aí, então, só pode ser simbólico. E aí, o próprio texto vai dar as explicações sobre os símbolos do dragão, da cauda, das estrelas, ou coisa parecida, né? Esse é o caminho. Agora, vamos lá. Então, dito isto, o verso 10 diz assim: não temas, né? Falando para o povo, João escrevendo para o povo de Esmirna, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E aí vem uma promessa que é muito bonita: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tribulação de 10 dias, então esses 10 dias foram rápidos, passaram, mas como a gente entende aqui esse texto aqui, o verso 10 do capítulo 2? Enéas, o que é bonito nesse texto, que já começa Jesus acalmando, né? Não temas. E aí depois que ele acalma, fala, não temas.
Aí ele vai começar a dizer o que vai acontecer de ruim. Uhum. Então vamos lá. Diz assim, ó, Jesus, interessante, o evangelho, né, que tem que ser pregado, o evangelho bíblico, é o evangelho do arrependimento de pecados, de confissão de pecados, é o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento, da mudança de vida, né? E tudo isso, Enéas, o evangelho, ele gera um sofrimento. Existe o evangelho social, o evangelho da prosperidade, esse é um evangelho falso, né? As pessoas estão indo para Jesus para resolver o problema, mas Jesus está convidando as pessoas para passar por problemas, né? Mas muito bem. Então perceba o seguinte, ele fala assim, não temas as coisas que tens que sofrer. Então, o cristão em Esmirna, ele passaria por sofrimento. Isso é uma verdade absoluta aqui. Você vai passar por isso. Ele diz o seguinte, eis que o diabo, agora vem a figura aí, ó, está para lançar em prisão alguns dentre vós. Então Jesus já está profetizando, ó, alguns de vocês serão presos, né? Uhum. Interessante. Qual é o motivo, razão, circunstância, o porquê, né? Lembrei do professor Girafales. Por que eles seriam presos? Interessante, Jesus está permitindo isso, né? Satanás não faz nada, né? Não mexe um dedo se Deus não permitir. Então, Jesus ele permite que os cristãos passem por essa prova, né? É a prova qualquer, serem presos. Interessante que ser postos à prova, isso aqui é uma coisa muito importante. A prova ela vem para nos purificar, para nos fortalecer. Uhum. Então, há um benefício aí no sofrimento, há um benefício em ser provado. Parece loucura, muitos talvez não entendam isso, mas isso faz parte do crescimento cristão, isso faz parte do cristianismo. Então, alguns seriam postos à prova sendo presos. E ele diz o período, né? E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, vamos lá. Essa tribulação de 10 dias, essas prisões aí, essas perseguições durariam 10 dias. Seria literais esses 10 dias? Então vamos pensar assim, então tá, é literal. Quando eu vou procurar algum acontecimento nesse período aqui da igreja de Esmirna, ou seja, da igreja, da história da igreja, eu não encontro, então desconheço 10 dias de problemas. Mas com certeza teve aí os seus 10 dias, quem sabe o Roma deve ter descido ali, Satanás ele sempre está atrás das potências mundiais, né? E ele não é diferente com Roma, e ele com certeza perseguiu os cristãos pela fidelidade deles, né? Quem sabe esses 10 dias foi no momento que houve adoração ao imperador e os cristãos não queriam ir, quem sabe eles foram perseguidos, não sabemos. Mas é possível que na igreja de Esmirna ela aconteceu isso, porque está aqui. Mas podemos também agora colocar o óculos do historicismo, né? Uhum. Então vamos lá. Se esta igreja ela começou depois de Éfeso, e Éfeso termina suas características assim mais gritantes por volta do ano 100, então inicia a segunda igreja. Uhum. Então, a partir do ano 100, começa as características da igreja de Esmirna. Sim. E quando que nós encontramos esses 10 dias? Bom, se nós estamos levando isso de forma simbólica, os 10 dias, Enéas, também serão simbólicos, certo? Uhum. Então, o que é 10 dias em profecias? Segundo a interpretação historicista, que eu creio muito e que faz sentido, em Números 14:34 diz que um dia representa um ano. Sim. Isso vai se repetir também em Ezequiel, no capítulo 4, do verso 4 ao 6. Então, 10 dias. Cada dia representa um ano, então eu tenho 10 dias representando 10 anos. Uhum. Eu preciso ir na história para ver se realmente houve uma perseguição com a igreja nesse período. E pasme, Enéas, cai como uma luva. Então vamos lá. O ano 100 começou, e aí começam as características da segunda igreja Esmirna florescer. Você vai encontrar claramente no ano 303 uma perseguição, porque o imperador Diocleciano, ele é até comparado como o diabo aqui, né? Ele perseguiu e aprisionou vários cristãos. Então foi uma intensa perseguição e matança e aprisionamento desse imperador contra os cristãos.
Sei. Então, no ano 303, começa essa perseguição ferrenha contra os cristãos, matando, perseguindo, colocando eles na prisão. E é interessante que termina isso quando? No ano 303, com o Edito de Milão, com o imperador Constantino. De 303 a 313? Isso, o nosso ouvinte aí que ficou curioso, procure aí no nosso pai Google, ou quem sabe nos livros mesmo, vai ver que esse decreto aí de Diocleciano, essa caçada aos cristãos, foi no ano 303, e ela cessou 10 anos depois, com o edito do imperador Constantino, no ano 313, dando paz ao império. Então, Enes, isso aqui é um argumento forte, que o historicismo ele tem razão. Essa aplicação envolvendo as características da igreja ao longo da história é coerente, Enes, porque faz sentido, entende? Entendi. O Édito de Milão, também conhecido como o Édito da Tolerância, declarava que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda a perseguição sancionada oficialmente, especialmente ao cristianismo. Em 313 d.C., o imperador romano do Ocidente, Constantino, e o imperador romano do Oriente, Licínio, se reuniram em Milão e, num documento conhecido como Édito de Milão, dirigido ao governador da Bitínia, dispuseram uma nova política religiosa. Com a edição desse documento, marcou-se uma nova era para a Igreja Cristã, que pouco tempo depois conseguiu suplantar definitivamente o paganismo. Quando o povo de Esmirna estava lendo e ouvindo esta carta, as palavras desta carta, de fato eles tiveram perseguições lá, mas apontava para uma futura perseguição mais intensa, não é isso? Podemos pensar o seguinte, essa carta com certeza deve ter chegado na mão deles por volta do ano, vamos pensar em 97, quem sabe? Uhum. 97. Quem sabe quem leu lá, o anjo recebeu, o líder, né? Recebeu isso, já começaram a se preparar. Talvez literalmente, né? Podemos crer assim, que literalmente a igreja de Esmirna sofreu uma intensa perseguição nesse ano, né? Então pode ser literalmente que aconteceu lá e também aplicando, né, na questão histórica para a igreja através da história, como sendo a segunda igreja do ano 100 ao 313, tendo 10 anos de perseguição. Então é por isso, Adriano, que Jesus se apresenta dessa maneira? Estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver, mostrando que a igreja passaria por essa situação de morte, e ele se apresenta como aquele que venceu a morte. Então, dando fé, dando ânimo e esperança para aqueles que enfrentariam essa dificuldade. Isso, em Mateus 24, verso 9, Jesus já está dizendo que os cristãos sofreriam, seriam presos, seriam lançados em prisões, né? E aqui vai ser o acontecido, vai acontecer. Aqui para Esmirna será o presente, né? Em Mateus 24 era uma profecia, para Esmirna seria o presente. Mas eu queria destacar também nesse verso, Enes, que é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Uhum. Deus, ele trabalha de uma forma, vamos ver se eu acerto a palavra aqui, né? Eu sempre engasgo. Ele trabalha de forma, ele usa a meritocracia. Sei. Falei certo? Meritocracia, né? Uhum. Isso. Ele trabalha dessa forma. Então, ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida. Se fizer isso, vai ter isso. Se fizer isso, vai ter isso. Então, esse é um método que Jesus usa, que Deus usa. Não desvalorizando a classe inferior, né? Como hoje está o discurso do politicamente correto aí. Que a gente tem que valorizar, temos que valorizar todas as classes, mas aquele que esforçou, aquele que ralou, esse tem que ganhar sua medalha, entende? Entendi. Então, aqui o prêmio é ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A palavra coroa tem um detalhe bonito aqui, né? Coroa em português é uma palavra só que define tudo que é tipo de coroa, certo? Então, uma palavra define vários tipos de coroas. Já no grego, é o contrário. Por exemplo, nós temos uma outra palavra que define coroa, que é diadema. Diadema é uma coroa real. Então, um rei, quando é usado, ele recebe uma diadema, uma coroa real.
Ele representa a realeza. Uhum. Aqui, Enéas, não é diadema no grego. Aqui a palavra é Stéphanos. Uhum. Essa palavra é para coroa de vitória. Então, o corredor na Olimpíada, o vencedor, tá vendo a meritocracia? Entendi. O vencedor recebia os louros da vitória. Então, a coroa de vitória era chamada Stéphanos, para nós traduzida como coroa, ok? Então, o português aqui ele tira um pouquinho do brilho, né? Mas essa aqui é uma coroa de vitória. Dá uma ideia de erguer o troféu, né? Porque se está erguendo o troféu, que passou por algum campeonato, alguma disputa, venceu um adversário, mesmo que em esporte, né? Você vence um adversário. E é daí também, você falou Stéphanos, que vem também o nome de Estevão, né? Estevão vem de Stéphanos, é uma coisa bem interessante. Agora, Adriano, fechando aqui, o verso 11, a carta, a mensagem de Jesus Cristo, né? Escrita por João aqui, à igreja de Esmirna. O verso 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Bem, como entender isso aqui? Primeira, segunda, terceira morte, o que é isso? O que Jesus quer dizer com a segunda morte? Então, lembra que no começo da carta, eu já falei que no primeiro verso que nós lemos aí, ele está ligado, né, com o último, o 8 e o 11, o verso 8 e o verso 11, eles estão ligados. Uhum. Porque Jesus diz o seguinte: eu passei por tribulação, eu conheço o que você está passando, tá entendendo? Jesus, ele conhece o sofrimento da igreja de causa, eu sei o que é isso. E outra, eu passei pela morte, e vocês vão passar pela morte, tá entendendo? Só que ele diz o seguinte: eu estive morto, vocês também vão morrer. Só que eu ressuscitei, e por eu ter ressuscitado, vocês também serão ressuscitados. Quando fala aqui, que eles não sofrerão o dano da segunda morte, nós vamos encontrar isso em Apocalipse capítulo 20. Gostaria de ler para os nossos ouvintes aí. Vamos lá. Apocalipse 20 vai explicar que morte é essa. Apocalipse 20, verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Essa morte também é encontrado no verso 14. Diz assim: e então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, na Bíblia nós encontramos a primeira morte, que nós, adventistas, acreditamos que é um sono inconsciente. Não há uma consciência nesta morte, a primeira. Há uma inconsciência até o retorno de Jesus, quando os mortos ressuscitarão, certo? Certo. E aí haverá o juízo, a sentença. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a morte eterna. A segunda morte é essa aqui. Aqui as pessoas sofrerão a morte eterna, a morte extinta, né? Então, Jesus está dizendo assim: vocês passarão para a morte, mas fique tranquila, essa primeira aí eu passei também, já estou vivo, e vocês, sendo fiéis, passarão por ela, mas vão ressuscitar, e não passarão para a segunda morte. Entendi. Entende? Então, a segunda morte é a morte eterna, e a promessa é que mesmo se eles morressem por sofrimento, por perseguição, eles não passariam para a segunda morte, a morte eterna, porque essa morte é a morte da condenação. É aquilo que diz, né? O salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é extinção total, é a condenação total. E dessa condenação não há uma sobrevivência, não há ressurreição da segunda morte, não é? Isso, a morte que fala do salário do pecado é a morte eterna, né? Essa morte que nós sofremos é apenas uma consequência prévia do pecado. Então a segunda morte é a morte da morte. Seria mais ou menos isso aí, né? Entendi. Então, Adriano, aqui Jesus se apresenta como aquele que venceu a morte, falando à igreja de Esmirna, e provavelmente não era fácil a vida dos cristãos no mundo greco-romano, e de fato os cristãos de Esmirna passaram por dificuldades e até perseguições. E interessante que perseguições dentro e fora do cristianismo, as perseguições vinham de dentro e também de fora. Agora, Adriano, uma coisa que chama muita atenção
quando a gente lê a carta de Éfeso, já encerrando aqui esse nosso 6º episódio, há uns puxões de orelha do povo de Éfeso em, por exemplo, perder o primeiro amor, perder aquela ênfase, aquele fervor. E pelo que a gente leu aqui, não há um puxão de orelha para a igreja de Esmirna. Então, Enéas, eu não consigo ver... Eu só vejo um puxão de orelhas, vamos dizer assim, quando alguns aqui que acabam dando um jeitinho para fugir da tribulação, né? Fugir, dando um jeitinho deles para não passar por essa morte, ou seja, desviar, achar um caminho, um atalho para a vida, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque muitos se diziam judeus para se livrar da condenação, da perseguição aí do império, né? Então eu percebo assim que eles representariam ali mesmo os seguidores de Satanás, né? Mentindo de quem eles realmente são. Eu digo isso e faço essa comparação, pelo menos essas duas primeiras aqui, é que assim, em períodos de paz, as pessoas vivem uma situação. Agora, em períodos de perseguição, até mesmo de guerra, já é uma outra situação. Então, me leva a crer que em tempos de perseguição, parece que os cristãos são mais fiéis, né? mais próximos, se apegam mais a Deus. E parece que mesmo passando por tanta dificuldade e mesmo perseguições nesse período histórico aqui, representado pela igreja de Esmirna, os cristãos eram mais fiéis, mais firmes, ou pelo menos na igreja de Esmirna, ou o período representado por ela, não tinha tanta falsidade. Até porque quem vai ficar numa igreja onde as pessoas estão sendo mortas? Então os falsos, os hipócritas, os superficiais acabavam de fato nem entrando na igreja, né? Nem fazendo parte da igreja. Aqui parece que em Esmirna só estão aqueles que são de fato fiéis, ser fiel até a morte. E esses eram fiéis até a morte, tendo ou não tendo. Porque eu percebo assim, né? A aprovação, a perseguição, ela vem para revelar o nosso caráter, né? Como você disse, quando a igreja aceita qualquer um, ela se torna a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas a perseguição, o sofrimento, Enéas, é um benefício para o cristão, porque ele molda, ele purifica e ele revela quem é salvo e quem não é, entendeu? Então isso eu vejo como um benefício e como algo bom. A perseguição, por incrível que pareça, é algo que, por exemplo, no começo, quando surgiu o cristianismo ali com os discípulos, se não fosse a perseguição, eles não tinham se espalhado pelo mundo. Então foi necessário a perseguição para espalhar o evangelho. Adriano, o que mais você pode deixar aí de mensagem a respeito da igreja de Esmirna para os nossos ouvintes aqui do podcast Reconectados e também para aqueles que te acompanham aí no canal Minuto Profético? Vamos lá então, 3 tópicos aqui rapidinho. Eu queria fazer só um resumo literal, que essa igreja de Esmirna ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, segundo os historiadores, né? Uma igreja fiel que passou por grande pobreza, perseguições, sofrimento e até a morte. Isso é a igreja de Esmirna literal. Também nós temos uma aplicação histórica, é uma igreja que as suas características elas são mais ressaltadas a partir do ano 100 e vai até o ano 313, um período de perseguição, separação do judaísmo e do cristianismo, como falamos, né? E do ano 303 até o 313 foi um decreto aí de Diocleciano, onde os cristãos foram perseguidos e foram mortos. E cessou no ano 313 essa perseguição com o Edito de Milão, o imperador Constantino. Então, são fortes provas, evidências aí dessa característica, né, dessa igreja através da história. E agora a aplicação pessoal, eu queria pedir muita atenção ao nosso ouvinte, que é uma aplicação muito bonita. Perceba, o nome Esmirna, como nós falamos, ela vem de uma planta que ela é esmagada, e quando ela é esmagada, ela exala, né, um perfume singular, né? Então, quando em momentos de aflição, devemos ser um perfume de Cristo. Nossa fidelidade não pode ser apenas intelectual, mas devemos mostrar nossa fé através das obras, que é o aroma agradável, independentemente das consequências. Lembramos aqui de que João Batista, Daniel e seus amigos, eles não foram poupados
Daniel, os seus amigos, né, foram jogados na fornalha. Daniel foi jogado na cova. João Batista foi preso e até morto. Mas mesmo passando por essas aflições, o testemunho, né, o seu aroma, ele foi agradável e ele está sendo agradável até hoje para nós, né? Então, nos momentos difíceis, onde nós somos esmagados, pressionados, é nesse momento que devemos revelar o aroma agradável, né? Exalar e revelar o caráter de Cristo que é em nós. Então fica o desafio para mim, para você, Nézia, e para nossos ouvintes, e fique tranquilo, não temas. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, Deus é contigo. Então seja fiel até a morte e você com certeza não vai sofrer o dano da segunda morte. Pelo contrário, terá a vida eterna. E assim encerramos mais um episódio da série Distopia. E o meu objetivo, juntamente com o pastor Adriano, é percorrer os 22 capítulos do último e polêmico livro da Bíblia, o Apocalipse. Se você tem alguma dúvida ou quer deixar alguma sugestão, algum comentário, é só escrever aí nos comentários. A série Distopia e outros assuntos você pode encontrar acessando reconectados.com.br e também no canal Minuto Profético no YouTube. Adriano, muito obrigado pela sua participação e aí se prepare porque a nossa próxima carta é a carta à igreja em Pérgamo. Adriano, que Deus te abençoe e até a próxima. Até a próxima, né? Tudo de bom. E ouvintes, fique ligado, mais novidades virão. Você ouviu o podcast Reconectados, série Distopia. E fique ligado, a cada semana um novo episódio para você.